Gente, escuta só essa história comigo. Meu filho, ele me dopava e me vendia pros amigos dele. Bom, eu sempre fui uma mãe muito atenciosa, sabe? Sempre fiz de tudo pros meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma mulher de 24 anos e um rapaz de 20 anos. E eu sou, assim, divorciada há mais de 10 anos. Desde então, eu não quis me relacionar sério com ninguém, né? A ponto de colocar uma pessoa dentro da minha casa. E a minha filha, hoje ela é casada, ela tem a vida dela, mora em outra cidade. E 2 vezes por mês ela vem me visitar aos finais de semana. E o meu filho, ele mora comigo. Ele trabalha, faz faculdade, e eu sempre incentivei ele e tive nele, assim, o meu maior companheiro. E mesmo hoje, com 48 anos, eu me cuido muito. Eu sempre fiquei toda, assim, quando eu saía com meu filho, e às vezes as pessoas achavam até que nós éramos irmãos. Porque, de fato, por eu me cuidar, eu não aparento ter a idade que eu tenho. Tanto que os amigos do meu filho, sempre que eles iam em casa, isso era constante, viu? Tipo assim, a minha casa sempre vivia cheia aos finais de semana. Meu filho fazia churrasco, noite da pizza, e era tanto com os amigos da empresa quanto da faculdade. E eu adorava, porque na minha cabeça era uma galera legal. E eles ali sempre me elogiando, falando pra ele que a mãe dele era muito bonita, tal. Até que chegou num período que eu fiquei ali cerca por um mês me sentindo bem estranha. Porque assim, eu sempre tive um sono bem leve. Eu acordava com qualquer barulhinho. Sempre acordava no meio da noite para beber água, ir no banheiro. E nesse período de um mês, eu mal lembrava como que eu havia ido dormir. Quando eu acordava totalmente assim, sem disposição. Logo eu, que sempre acordei cedo para ir na academia, eu não tinha nem vontade. Parecia literalmente que tinha passado um caminhão por cima de mim. E além dessa sensação no corpo, o que mais me estranhava eram as dores nas minhas partes íntimas. Sendo que assim, há muito tempo eu não tinha relação. Inclusive, quando isso aconteceu, eu tentei agendar um horário com a minha ginecologista, só que ela só teria horário pra depois de um mês, mas eu tava tão encucada com aquilo, sabe? E do nada, assim, veio um estalo na minha cabeça, sabe? Pensando, coloca uma câmera no seu quarto. Até mesmo pra eu entender, né? Porque ali na minha cabeça eu pensou assim, bom, eu devo estar sonâmbula, né? Passou várias coisas da minha cabeça, mas nenhuma delas foi desconfiando do meu filho. Então eu peguei, comprei uma câmera de visão noturna pequenininha, sabe? E ainda que eu não desconfiasse dele, algo no meu coração falava pra eu não contar pra ninguém, e assim eu fiz. Coloquei a câmera ali no momento que meu filho tava até na empresa onde ele trabalhava. Quando chegou a noite, assim, o meu filho sempre foi muito carinhoso comigo, então ele sempre vinha com um suco, uma água, um chá, e eu sinceramente achava tão bonita aquela atitude dele, né? Ele me beijava, falava que me amava, dava boa noite ali e depois eu capotava, né? Eu não lembrava nem como que eu tinha dormido, mas eu capotava. E nesse período de um mês, assim, eu que sempre quando me deitava demorava até pra cair no sono, como eu falei, eu nem lembrava de como eu dormia. Ok, dormi naquela noite que eu coloquei a câmera. E quando foi no dia seguinte, quando eu acordei, né, novamente assim, corpo moído, eu peguei e fui acessar as imagens, né, pra ver o porquê que eu tava daquele jeito. Quando eu acessei, eu vi, sabe, pela madrugada. Meu, foi uma decepção. Fazia fila na porta do meu quarto. Os mesmos amigos do meu filho do serviço da faculdade que estavam ali na minha casa, né, durante os finais de semana, iam lá na minha casa durante a noite para fazer o que queria de mim. Ali, desacordado. E ali no quarto mesmo dava para perceber a movimentação, né, pelas imagens dele dando dinheiro, fazendo pix, sabe, ali pro meu filho, aquele suco, água ou chá, né, que ele vinha me dar na hora. Caiu a minha ficha ali. Meu filho me dopava. E com certeza era algo assim muito forte. Porque como eu falei, eu sempre tive sono leve. Quando eu vi essas imagens, a minha vontade era pegar o carro e ir até o serviço do meu filho e acabar com ele. Eu vomitei vendo aquilo. Eu entrei em desespero. Como que pode o próprio filho fazer isso com a mãe? Mas ali eu já não vi mais ele como meu filho. Eu passei a ver ele como um monstro. E após algumas horas, né, no meu quarto chorando muito, totalmente decepcionada, eu decidi que eles deveriam pagar por aquilo. Eu peguei as imagens e fui até a delegacia. Expliquei tudo que estava acontecido, o horário, e sim, era todos os dias, com exceção do final de semana. Isso foi numa quarta-feira. A polícia falou que, embora já tivesse com todas as provas, como não dava para ver alguns rostos nitidamente, era bom eles pegarem no flagra, até mesmo para conseguir já fazer a prisão, né, do máximo de pessoas envolvidas ali. E assim fizemos. Foi naquela noite, né, mesmo sem querer nem olhar pro rosto do meu filho, eu com muito custo consegui ser fria e encenar. Ele me veio com um suco, né? E pra distrair, eu falei pra ele pegar um remédio meu de pressão, né? Que tava lá na cozinha. E quando ele foi, eu joguei o suco no vaso sanitário do banheiro do meu quarto. E ele chegou a fingir que eu tinha tomado tudo, né? Até falei assim, nossa, pega um pouquinho de água, filho, porque tava tão gostoso esse suco que eu acabei tomando e eu não consigo tomar um remédio sem beber nada. Ele foi, pegou, tomei o meu remédio e me deitei. E ali eu fingi que dormi. Eu acho que passou assim cerca de 1 hora, sabe? Que parecia uma eternidade. E eu ali com medo da polícia nem aparecer. Mas me mantive ali. Foi quando eu comecei a ouvir umas conversas, porta abrindo.
os rapazes já estavam lá. De repente entraram num quarto, né, e começaram a passar a mão em mim. Ali eram 5. E pelo visto aquele dia, eles iriam fazer todos ao mesmo tempo, sabe? Revezando ali. Eu queria falar que eu tava acordada, só que eu tava apavorada. E quando eu cheguei novamente a pensar que a polícia nem foi, eles entraram na minha casa e pegou todos ali no flagra. Ali eu me levantei, olhei pro meu filho chorando e só perguntei como que você pôde fazer isso comigo. E ele ficou calado. Meu filho e os amigos, né, que estavam ali foram presos. E eles seguem presos até hoje, aguardando o julgamento. Isso já faz 1 ano. Eu sei, sabe, que nem todos foram presos porque eles revezavam no dia ali que cada um ia. E eu nem tenho prova contra os demais. Quando eu contei isso pra minha filha, né, quando ela ficou sabendo de toda a situação, ela sofreu muito também. Logo que isso passou, que teve a prisão dele, eu fiquei morando com ela por 2 meses. Porque eu tive uma depressão tão grande ao ponto de tentar tirar a vida. Mas hoje, assim, eu tô na minha casa, tô anunciando a minha casa porque eu quero sair daqui, sabe? Porque tudo me faz lembrar as atitudes que ele fez comigo. Eu me sinto mal morando aqui. Eu nunca, nesse 1 ano, eu nunca visitei na cadeia e nem vou. E pode ser, sabe, que achem que eu sou um monstro. Mas eu não consigo desejar nada de bom pro meu filho. Todo dia o meu desejo é que ele e os amigos dele virem assim, brinquedinho lá de preso. Pra eles sentirem um pouquinho da minha dor. Hoje eu não sou mais a mesma. Eu tenho pessoas comigo que tentam me dar força, que me levam pra sair, mas toda noite eu choro. Eu mal consigo dormir. Eu tenho medo de alguém entrar no meu quarto e eu não sei quando eu vou superar isso e se eu vou superar, porque mexe muito comigo. Mas é isso. Enquanto isso eu vou pedindo pra Deus me dar força, assim que o meu filho e os amigos dele, inclusive os que nem foram presos, paguem por tudo que me fez. E essa é a minha história. Gente, que filho desonrado, que história bizarra, mas que loucura, e isso acontece, infelizmente. Meu Deus do céu. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Eu vou deixar o dela pra você seguir lá no aviso. Lembrando que essa é uma história de uma seguidora da Jaqueline Ramazotti. Até o próximo vídeo. Tchau!